eu iniciei falando que eu tô me sentindo muito feliz e orgulhoso, né? E claro, quero deixar um agradecimento também a esse que aguentou a gente durante 22 vezes esse ano, que é o Guilherme Sata, nossa voz da consciência. Esse merece um agradecimento. muito, muito mais do que especial. E assim, eu inicio o programa extremamente orgulhoso, porque pela primeira vez desde 2021 a gente conseguiu fazer a temporada completa. Então, conseguiu fazer um programa de todas as corridas de 2023. Mas, parafraseando Natan, graças a Deus que 2023 acabou, porque foi uma temporada sem sal e muito menos açúcar, né, Natan? Ah, sem dúvida, Luiz. A gente teve aí, você falou 23 corridas, na verdade foram 22, né? Porque o GP da Emília-Romagna foi cancelado. Mas é menos uma corrida que o Verstappen ganharia, porque seria mais uma corrida que o Verstappen ganharia, porque seria aí um baile. A Red Bull estava bom em circuitos de alta velocidade também. Então, desde que vou falar para você, desde que teve o lançamento daquele carro que, inclusive, a gente transmitiu ao vivo no portal ITV High Speed, eu já sabia que aquela equipe ia vir para ganhar. Não teve jeito, não. E acho que a grande história que a gente vai guardar, se essa temporada for lembrada algum dia, tiver aí nos streams da vida, é a recuperação do Alonso, a recuperação da McLaren, o álbum na Williams, essas histórias que envolvem pelotões intermediários. Acho que nem a Ferrari a gente não vai lembrar com carinho. Nem se daqui 10 anos a gente vai falar, caramba, a Ferrari fez um bom ano, a Ferrari fez um mau ano, ou acho que o mais provável vai ser, eu nem lembro do que a Ferrari fez em 2023. Então, eu acho que o que vai ficar para a história vai ser, além desses recordes imparáveis do Verstappen, impressionantes que ele conseguiu de ser imparável na pista, acho que vai ficar para a história essa arrancada de pelotão intermediário. Mas, assim, antes de passar a palavra para o Fábio, como eu sempre digo nas nossas transmissões, o se não entra em campo. Mas, já que você tocou nesse assunto, Natan, fica aí o grande questionamento. Se tivesse acontecido os GPs de Emília-Romanha e de Shanghai, será que o Verstappen teria ganhado? Com o pé nas costas. Fábio. Tô junto. O Max esse ano aí bateu recorde, né? É o piloto que tem o maior índice em porcentagem, né? Mais de quase 90% de conquista, mas antigamente era 10 corridas em 8, meu. O cara fez 19 de 22 completas, vamos assim dizer. Então, é um número absurdo. Eu acho que nem o Ayrton conseguiu ter uma hegemonia assim. Não me recordo. Então, peraí, ó. O cara ganhou 19 corridas de 22 e você tá perguntando se 2 corridas ia fazer diferença pra ele? Não ia. Jamais. Não ia. Jamais. Se ele tivesse deixado de completar uma ou duas, tal, batido, né? Ou carro quebrado, aí talvez eu poderia falar, não, talvez 2 corridas fosse mudar. Mas o cara ganhou 19 de 22, completou 22, sabe? Não bateu de estragar o carro e não poder correr nenhuma. 2 corridinhas em circuitos, sei lá. Não, deu uma seladinha ali. Tá, mas bater de destruir o carro de não poder correr no dia seguinte, num treino, num classificatório, qualquer coisa, não. Então provavelmente 2 corridas a mais nesse calendário aí não ia fazer diferença nenhuma pra ele, ia levar as 2. Peraí, prestem bem atenção no que eu vou falar. Vai lembrar que tanto o GP de Shanghai, e antes que alguém venha me criticar, a pronúncia certa da cidade não é Xangai, é Shanghai, tá? Acreditem, o mandarim é exatamente esse, Shanghai. E Emília-Romanha eram provas muito próximas e do começo da temporada. Eu tô fazendo essa especulação porque, como eram próximas e no começo da temporada, talvez, se tivesse um cenário diferente, isso poderia impactar no restante da temporada. Não, mas a Aston Martin que estava melhor
na boa, não ia fazer frente. A McLaren que estava começando, não, estava com um carro, a Maquilata ainda estava com o carro Maquilata, a Ferrari que estava com o carro, vamos dizer, um pouco mais equilibrado, porque a Mercedes estava lá, né, no meio do pelotão, lambriando com a Alpine. Então, assim, esse ano, o conjunto homem-máquina, Max, Red Bull, foi a perfeição. Assim, a gente não pode... Acho que é difícil encontrar outra palavra para esse desenvolvimento, mas assim, já adiantando 2024, eu acho que a melhor equipe, o melhor conjunto para mim que tende a fazer frente é a McLaren, que tem 2 pilotos aí que eu vejo que vai evoluir muito esse carro. Nathan, o que você tem a dizer sobre isso, né? Sobre essa projeção de 2024? Quais são as suas visões para essa temporada? É muito difícil saber, Luiz, porque a gente acabou o ano agora, a gente vai ter aí, vamos dizer, 2 meses de férias, até as equipes voltarem a apresentar carros, final de janeiro, começo de fevereiro. Então, a gente só vai poder ver quem é quem depois da pré-temporada. Mas, então, para mim, eu não consigo me basear com o que acabou agora. A única coisa que eu posso ter certeza é que a Red Bull vai continuar na frente e vai ser a grande força a ser batida. Então, na minha opinião, essa é a única certeza que eu tenho. A Red Bull vai ser uma equipe forte que vai lutar pelo título. A Aston Martin, eu acho que não briga por causa da queda que teve esse ano, mas acho que não tem um staff competitivo, sabe? Não falta Alonso, com o filhinho do papai. Quando você pega eu vejo que até a Red Bull corre risco de perder o posto dela, porque também, por mais que o Pérez conseguiu o segundo colocado, eu vejo que é uma equipe manca. Lá não estão os melhores. Na Red Bull, acho que tinha que ter piloto também melhor. Na Ferrari, tá mais equilibrada. Eu vejo que também é uma equipe equilibrada, mas eu vejo que a McLaren, em termos de talento, em termos de evolução, tem mais chance de desenvolver carro. Diferentemente das outras equipes. O Alonso não vai desenvolver carro com o filho do papai. Eu vejo que é tecnicamente impossível esse motor esse ano. Você tira as palavras da minha boca, Fábio. Eu acho que o Alonso está ali para... O Alonso é que carrega o time nas costas. A Aston Martin precisava de um outro piloto que empurrasse. Se fosse Alonso e Vettel na Aston Martin, acho que seria uma equipe... Não seria uma equipe de ponta, mas seria uma equipe a nível McLaren. Porque os 2 pilotos iam fazer aquele carro andar com toda a experiência que tem de títulos. Iam ser 6 títulos mundiais na pista. Casaria bem ali, né? Uhum. Em termos de experiência. Acho que até o Ricardo casaria bem ali em termos de experiência, né, Nathan? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O Ricardo, pegando um carro melhorzinho, consegue andar. A gente viu o que ele fez com a AlphaTauri, ele conseguiu andar bem, mas a gente viu o que ele fez com a própria McLaren. A própria McLaren não tinha passado por anos difíceis e tal, contratou ele. Começou a dar uma arrancada lá em 2020, quando o Ricardo ainda estava na Renault, mas o Ricardo continuou um trabalho, né, de desenvolvimento. Tanto que conseguiu uma vitória lá em 2021. Teve a circunstância lá do Hamilton e Verstappen baterem na pista, teve esse fato de ser uma corrida maluca nesse sentido, mas a gente não pode tirar o mérito dele, porque, poxa, a McLaren vinha assim na evolução, tanto que o Lando Norris conseguiu andar junto com o Ricardo naquela corrida de Monza. Sim. E eu quero destacar aqui, falando em Ricardo, né, temos o comentário do nosso parceiro Ricardo Arcuri, né, deixar uma boa noite para ele, e ele fala: que dominância do Verstappen, nunca vimos nada nem perto disso. Eu vou comentar aqui, vocês estavam falando da Aston Martin, eu peguei aqui algumas informações que merecem ser citadas, né. Primeiro de tudo, para falar da Aston Martin, né, ela finaliza 2023 na 5ª colocação do campeonato de construtores, o que resulta no melhor resultado, na melhor classificação da Aston Martin na Fórmula 1 em todos os tempos, levando em consideração a primeira passagem da equipe britânica ali em 59 e 60 e essa segunda passagem que vem desde 2021. 2023 culmina no ano em que a Aston Martin teve o seu melhor desempenho na história da Fórmula 1. Tudo bem, a equipe caiu de produção ao longo da temporada, mas o Alonso termina 2023 com uma baita escoliose
porque ele carregou a equipe nas costas, principalmente no começo do ano, né? O Alonso chega com o staff de James Bond. Vamos dizer, já que o carro é Aston Martin, tem que fazer essa comparação. Porque qual que era o protagonista do 007? Disparado. Todos os agentes sempre não tinha. O James Bond não tinha parceiro. Então, isso era ele só brigando contra todo mundo. E pilotando o Aston Martin, né? Pilotando o Aston Martin. Às vezes era um ou outro que ajudava em nenhuma cena, mas o grande protagonista era ele. Então, o Alonso, sem dúvida, foi esse tipo de agente não secreto, né? Que todo mundo viu esse trabalho. Ou seja, se o Alonso foi o James Bond, podemos dizer que o Lawrence Stroll foi um péssimo quê? Pateta. Nem pra isso serve. Doutor não. Cara, que negou o Drogovic, cara. O Drogovic estava pronto pra correr lá no Bahrein. O pai dele mandou ele correr de mão quebrada. A Aston Martin perdeu, eu vejo que para eles mesmos, assim como a Ferrari perdeu hoje pela mesma o vice-campeonato, a partir do momento que eles tiveram não sei qual que foi a estratégia, acho que foi a F, né? Fim de temporada, vamos perder para a Mercedes, porque nós queremos, né? Que eu nunca vi uma equipe montar uma estratégia para trocar corrida na última volta. Não sei, acho que isso é inusitado aqui que aconteceu na Fórmula 1 hoje. Mas a gente para analisar a temporada toda, Max, hegemonia total, controle assim, acho que foi como o Ricardo Acuri falou mesmo, jamais visto, viu? Olha, assim, Luiz. Não, que eu ia comentar o seguinte, né? Mas olha, pelo lado bom, somente entendedores vão pegar essa referência, hein? Podemos dizer que essa Aston Martin de 2023 foi o vanquish do 007, Um Novo Dia para Morrer. E não o que estava sendo nas últimas temporadas, que era o Aston Martin do Quantum of Solace, que só aparece no começo do filme. Mas tinha potencial, se tivesse um piloto dentro da equipe que pudesse trazer um melhor ajuste do carro junto com o Alonso, um piloto mais talentoso, um Norris, um Piastri, é difícil falar de piloto talentoso na Fórmula 1 diante de tudo que a gente vê, né? A gente, infelizmente, tirou os 8 ali que estão na frente, o restante ali fica meio difícil. É mais recurso do que realmente piloto técnico, né? Eu tenho certeza que o Drogovic mandaria muito bem ali nessa situação. A gente faz essa brincadeira com o Drogovic, né? Com o Stroll, porque não deixou o Drogovic correr, mas a gente viu a recuperação do Stroll. Ele conseguiu realmente se recuperar a tempo para correr no Bahrein. Mas eu digo porque o Drogovic, para mim, desenvolveu esse carro melhor do que o Stroll. Porque se o Alonso, acho que não faria frente ao Alonso, mas a gente teria uns carros da Aston Martin andando mais no pelotão da frente, assim, entre os 10 primeiros, pontuando mais. Então, a McLaren acho que evoluiu muito com a entrada do Piastri, porque fez o Norris também sair da zona de conforto dele. Ele teve que mostrar resultado. Então eu vejo que assim, a úlcera da McLaren, né, a úlcera do Norris é o Piastri, entendeu? E se o Alonso tivesse, entre aspas, uma boa úlcera assim também, a Aston Martin poderia ter ido muito melhor. E infelizmente, pelo nepotismo que nós já falamos muitas vezes aqui durante esse ano, ficou a desejar, né? Porque ali não foram os mais competentes. Vamos passar aqui, vamos ser justos aqui com o Stroll, Luiz. O Alonso foi 7º, o Stroll foi 10º hoje, mas o Stroll tomou 5 segundos do Alonso. O Alonso chegou com 7 segundos em relação ao Verstappen e o Stroll chegou com 12. Nathan, antes a gente estava perguntando quando que o Stroll ia terminar uma corrida, tá ligado? Mas... eu vou falar pro Luiz, assim, acho que não sei se foi numa área de boxe ou se foi no Alucinados, mas a grande vitória do Stroll foi estar nas corridas, né? Porque o que ele passou de momentos difíceis esse ano foi brincadeira. Ele machucou a mão em Singapura, batendo em Singapura. Antes disso, ele tinha machucado antes do GP do Bahrein. Então, ele ter se recuperado e não ter perdido o tanto de corridas que ele foi ter perdido por lesão,
Já foi uma vitória. Acho que a primeira performance dele foi aquele 6º lugar lá no GP do Bahrein. É isso aí. Bom, agora pegando carona no comentário do Ricardo, né? E eu acho importante dizer isso, né? Algumas informações para vocês terem a noção do que foi o fenômeno, porque para mim não tem um adjetivo que melhor possa definir Max Verstappen, senão esse fenômeno, anomalia, ou coisa de outro mundo. Michael Jordan. Para vocês terem uma noção aqui. Max Verstappen termina 2023 com, acreditem, 86% de aproveitamento em uma temporada. Para você ter uma noção, quando Jim Clark foi campeão nos anos 60, que até então era o recorde de melhor aproveitamento, ele finalizou a temporada do título com 63% de aproveitamento. 10 corridas, 8. Era 80%, Luiz. Acho que dá uma atualizada aí, porque assim, parece que o recorde era de 10 corridas, 8. Era 80% recorde. Dá uma atualizada aí. Era de 10, 8. Era 80, mas o Max com esses 86 aí, 89, pelo amor de Deus. Sim, o Max, de todo modo, o Max Verstappen pulverizou esse recorde. Além disso, ele termina 2023 sendo o 3º maior ganhador da história da Fórmula 1. Como o Sérgio Maurício pontuou na transmissão, se antes apostavam que os recordes do Hamilton seriam imbatíveis, o Max Verstappen está provando exatamente o contrário. Tá aí para quebrar todos. Exatamente. Eu vou até além. Quem achava que os recordes do Schumacher eram imbatíveis, olha essa geração aí. Hamilton bateu isso em menos de 10 anos. Que o Schumacher se aposentou, né? O Schumacher se aposentou em 2012. Em 2022, o Hamilton já tinha 100 vitórias. Então, mas antigamente tinha corrida, né? Na época do Senna, na época do Prost, Não, mas aquela coisa exagerada, que já falaram, olha, tá para nascer alguém que bata recordes do Schumacher. Não existe. Não existe, cara. Esse aí já foi para trás, já caiu por terra. É cada vez mais rápido. Mas de todo modo, isso talvez o Verstappen leve menos tempo, né, que o Hamilton para bater os recordes do Schumacher. E o Verstappen termina 2023 tendo liderado mais de 1000 voltas. Nunca na história da Fórmula 1 isso aconteceu. A mochila dele vai estar lotada dessas. Não, vai estar lotado daquele pneu que ele assina toda a pole position. Aí, o bom é que ele é eficiente, né? Porque mesmo quando ele não larga na frente, ele ganha do mesmo jeito. Não, em 2022 ele deitou e rolou fazendo isso. Quem não lembra, gente, dele saindo lá de 11º para ganhar a corrida? Max, eu acho que foi em Spa que ele fez isso. Na Hungria ele também fez isso. 2022 ele tá... Aí eu vou lançar uma pergunta, principalmente para o Fábio, porque, embora o Nathan seja um pouco mais velho que eu, provavelmente ele não deve se lembrar tanto, mas o Fábio e o Gui, né, que são os mais velhos aqui, vão se lembrar. Fábio, você imaginou que um dia, se você que assistiu Jos Verstappen, você imaginou que o filho dele passou na cabeça que ele teria um filho que seria um monstro capaz de encostar em Michael Schumacher, que era contemporâneo ao pai? Nunca! Isso é a prova que o DNA pode evoluir de uma forma inimaginável. Por pior que você seja, faz um filho que de repente sai um fruto melhor. Com certeza. Ele é tipo Kajima. Isso talvez pra coisa boa funcione, porque pra coisa ruim, meu velho, só piora. Não, agora, gente. Não, agora ficou ruim pra gente ver corrida clássica, porque a gente vai sentar na televisão, lá vai ver um Verstappen em 19º e falar, não, isso não é de um Verstappen andar tão atrás assim. Não tem como. A gente tá desacostumado. Se a gente viu a corrida de 2001 e viu um Verstappen em 18º, a gente vai falar, caramba...
Que é isso? Você falou 2001, né? Pensar que o pai dele era responsável por burrices homéricas, como as que ele cometeu tanto no GP... Aliás, em 2 ocasiões do GP Brasil. Em 94 pela Benetton, em 2001 pela Arrows, e no mesmo ponto, ali na curva do lago, quando ele causou capotamento em 94, em 2001, quando ele acertou o Montoya, que vinha na liderança da corrida. Sim. Era ruim, era péssimo. Por isso que, quando você fez essa pergunta aí, eu já cruzei a cabeça, eu lembro dele assim, comparando a Satoru Nakajima, que era tão pior quanto, tá ligado? Na mesma época. Just The Boss. The Boss em outra fórmula, né? Mas você viu que é possível, né? Você poder ter uma evolução ao longo do tempo com o mesmo DNA. Justo. Não, o Verstappen foi The Boss em outras categorias, por isso que ele deu o apelido de The Boss. Que ele foi acho que foi na Fórmula 3 inglesa. Ele foi muito bem. Yost the Boss, tá? Então, galera, para vocês, se vocês quiserem ver trocadilhos e cultura automotiva, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber nossas notificações. Saindo da esfera individual, indo para equipe, quero lembrar que pela primeira vez, embora a Red Bull já tenha dominado os campeonatos com o Sebastian Vettel ali e Mark Webber, querendo ou não, ali entre 2010 e 2013, essa é a primeira vez que a Red Bull termina um campeonato com campeão e vice, que é o Sérgio Pérez. Será que dá para esperar uma competitividade maior dentro da própria equipe em 2024? Essa é uma boa pergunta, porque o Pérez estava com a batata assando até o meio da temporada. Então, vou dizer, nem até o meio da temporada, até o GP do México ali, não sabia muito bem o que seria da vida dele. Agora, tendo essa segunda chance, vamos dizer aqui, para mostrar o talento dele, mas em 2024, sem dúvida, eu acho que o famoso vai ou racha. Vai ter que ir com tudo para cima para bater o Verstappen, porque é a única chance que ele tem para se manter na equipe grande agora. Se for para sair, acho que ele não pega mais ou Ferrari ou Mercedes por causa dessa passagem ruim na Red Bull se ele terminar. The last chance. Última chance. A última. Se não fizer frente, não tem o porquê. Não desenvolve nada, não vai acrescentar nada. O Christian Horner, essa semana teve rumores, né, que procurou o pai, procurou o Lewis falou que não fala com ele há muito tempo, mas eu vejo que o Christian, ele tentou buscar o melhor para a Fórmula 1, ele tentou colocar os 2 pilotos, pelo menos, dentro da mesma equipe, de repente ter um 2024 possivelmente épico, né, que era o que eu acho que todo mundo gostaria de ver. Mas o que me estranha foi o Lewis não ter conversado e depois ter feito desse assunto uma fofoca de internet, sendo que é diferente a geração de hoje, né, com a geração de antigamente, que o Senna não pensou 2 vezes quando ele teve a oportunidade de poder disputar com o Prost, apesar de que as situações são inversas, né, hoje o Lewis seria o Prost e o Max seria o Senna, mas para mim o Lewis amarelou. Posso fazer um pequeno complemento à sua resposta aí, Fábio? Bora, Natan, tamo junto. Assim, não, porque esse espaço pra gente falar de Fórmula 1 aqui, eu sei que não tem nada a ver com a live de hoje, mas pra mim o Senna errou em 92, cara. A Williams já era o melhor carro do grid quando ele estava ganhando em 91, o Senna ganhou com eles porque tinha um pouco mais de vantagem também, porque conseguiu até vencer algumas corridas no meio da temporada, então garantiu o campeonato lá, mas ele teve a chance de ir para a Williams em 92 e não quis, por causa de uma fidelidade à Honda. Eu acho assim, porque a Williams era melhor, e o Senna era melhor, e vamos dizer assim, a Fórmula 1 é muito volátil, né? Então, assim, a história entre Lewis e Mercedes, ele ficaria incomodado. Eu entendi, como a mesma situação do Senna, perfeita situação. Mas, assim, na época,
a Fórmula 1, assim, era polarizada também, né? Era Senna contra Williams, vamos assim dizer, mas só que era um piloto contra a equipe. E quando reuniu o Senna e Prost, que antes o Prost era um piloto da categoria, o Senna foi lá e destronou o Prost, essa situação inversa seria muito melhor para a categoria, porque eles teriam condições iguais de poder disputar novamente o Mundial. E ele terminou em terceiro lugar esse ano. Então, assim, eu vejo que ele teria totais condições. Eu vejo ele o único piloto, a não ser ter totais condições, de poder fazer frente com o Max. Porque, de resto, ainda hoje, eu não sei se tem. Eu acho que vocês acreditam que alguém pode fazer frente com o Max? O Lewis, o Leclerc, eu mesmo com Ferrari, eu não boto essa fé. Não, eu acho que sim, faria sim. Eu acho que o melhor piloto da Fórmula 1 para bater o Verstappen é o Hamilton. Tanto que em 2021 o Verstappen ganhou do Hamilton no braço. O Hamilton tinha o melhor carro. Não, foi no tapete. Então, realmente, a gente tinha uma... Se os dois tivessem o mesmo carro, o Hamilton ia andar muito mais do que o Pérez andou com essa Red Bull, sem dúvida nenhuma. Estou falando que lá em 92... o Senna ia ganhar também muito bem, porque o companheiro de equipe que ele ia pegar era o Patrese. O Prost que entrou em 93, e aí teve aquele rolo todo lá, do Prost vetar o Senna e tal. Mas se o Senna entrasse em 92, a história seria diferente.